Olá, tudo bem? Eu sou Sueli Rocha e você está no canal Frequência Teta. O tema da aula 17 é Penso e Calo. E daí? Esta aula é composta por 3 vídeos apresentados em sequência, um por dia. Neste vídeo, os temas serão como sua fala infantil influencia você, certezas e incertezas podem ser expressas, se você deseja expressar quem você é, o que sente sem insegurança, mas com autonomia, independência. Reflita como se desintoxicar das amarras sentimentais infantis. Libere esses aprisionamentos como traumas, choques, mágoa, culpa, ressentimento, arrependimento, ódio, raiva, rejeição, remorso e o que necessitar ser curado. Permita que todas as pessoas às quais sua inocência e alegria ficaram ligadas sejam liberadas junto com as lembranças indesejadas. Hoje, todas as memórias emocionais infantis são ex-lembranças, ex-submissões, ex-vivências em família ou em comunidade. Fazem parte das lembranças guardadas no passado, quando realmente foram vividas. E a partir de agora, se desejar, libere e ressignifique essas memórias em você. Agradeço o ocorrido. Agora você tem o poder de escolher deixar as pessoas e as lembranças no passado. Quando sentir necessidade de rever as inseguranças infantis, você pode e deve pedir ajuda profissional adequada, por exemplo, procurar um profissional Theta Healer bem qualificado para você se sentir no estado adulto e feliz em segurança. Se você precisava deste vídeo, já deixa um joinha. Inscreva-se no canal Sueli Rocha Frequência Teta. Lembre-se de ativar o sininho. Se você percebeu a importância do saber expressar sua verdade com segurança, compartilhe com quem você crê ser útil este conteúdo. O primeiro tema é como sua fala infantil ainda influencia você. Linguagem é o sistema através do qual um ser humano comunica suas ideias e sentimentos através da fala, da escrita ou de outros signos convencionais. A linguagem infantil pode ser verbal, falada e não verbal, ou seja, por gestos, expressões faciais e também por certos tipos de sons, tais como choros e gritos. A criança, desde 1 mês, para expressar um pensamento, se comunica e interage através do quê? Do choro, do riso, né? Desde tão pequena, aprende noções de tempo, espaço e desenvolve sua capacidade de raciocínio. O desenvolvimento da linguagem e da fala estão intimamente ligados e caminham, de certa forma, separados. Você pode hoje se comunicar através da escrita, da pintura ou de outros signos convencionais. É primordial a observação e o encorajamento recebido das pessoas que lidaram com sua pequena criança, ouvindo-a, elaborando frases e conversando com ela, tentando entender o que ela sentia quando ela ria, chorava ou mesmo regurgitava. Brincava com ela, explicava-lhe o que estava fazendo com ela, cantava, lia livros ou contava histórias para elas. Como falado em aulas anteriores, se ainda não assistiu, está à sua disposição no canal Sueli Rocha Frequência Teta, uma jornada de autoconhecimento. Você entenderá melhor algumas etapas infantis. Sua pequena criança, ao nascer, ainda não era capaz de falar. Comunicava-se por meio de quê? De olhares, de
posturas, expressões faciais pelo choro para expressar seus sentimentos e interagir com as pessoas que a nutriam, acolhiam, cuidavam dela. Sua pequena criança teve capacidade de aprender qualquer idioma do mundo, pronunciar cada som humano e distinguir diferentes línguas com base em suas melodias. Aos poucos, pode ter aprendido apenas a linguagem da sua mãe, e sua capacidade de aquisição da linguagem ainda se tornou mais específica. Ouviu bem e reconheceu alguns sons, inclusive as vozes dos seus pais e de quem ela convivia. A necessidade da linguagem foi estabelecida na infância para sua criança transformar os sons em linguagem, estabelecer relações e se comunicar com o mundo físico à volta dela e social. Aprendeu o idioma da mamãe e, às vezes, outro idioma por estar em outro país ou por os genitores falarem línguas diferentes. No caso de, na família, você ter aprendido um idioma diferente do falado na comunidade, pode ter ficado em isolamento na escola e sofrido bullying. As crianças ou ideias ficaram com conceitos distorcidos sobre você. Pode ter ficado marcada essa época pelas dificuldades da comunicação e sua socialização, ter ficado ranhada pela ironia e brincadeiras grosseiras, violentas e sem prontidão para dar respostas adequadas por suas ideias não estarem limitadas a símbolos ou abstrações e entender as diferenças sociais. Sua pureza foi massacrada. Por exemplo, ainda no Brasil, uma cidade em que as crianças sofriam muito, porque só sabiam falar alemão e chegavam numa escola que só falava português. Entenderam qual é a dificuldade? Hoje, se você pensa em aprender outra língua e sente limitação, resgate a sua criança capaz de aprender qualquer idioma, porque ela já tem o troféu de campeã. Sua criança teve todo o direito de ser pura, de errar e acertar, independentemente de os outros saberem se expressar melhor em determinada língua do que ela. Se a sua família era e é pouco comunicativa, interagiu e interage com as crianças, isso pode ter contribuído para o atraso na sua linguagem. Você pode ter ficado com vocabulário limitado. Hoje, lendo, pesquisando e estudando, o vocabulário é ampliado, mesmo sendo autodidata. Se a sua família de origem era humilde, com baixa capacidade intelectual, você pode ter tido dificuldades durante seu crescimento escolar para acompanhar e aumentar seu vocabulário. Você recebeu seu troféu e agora pode aprender as virtudes desenvolvidas como humildade e sem submissão. Deve ter aprendido a perguntar, a fazer pesquisa e a avançar. Ainda assim, sua linguagem permitiu você ser quem você é hoje. Celebre e agradeça a todos os familiares. Se alguma insegurança ou abandono surgir, não ter havido correspondência verbalizada pelos pais, hoje dê à sua criança o que ela necessita. Se você sentiu distante
dos seus pais, ficou mais tempo no berço e só longe da convivência do grupo familiar, possivelmente por excesso de cuidado para você estar em segurança, sua privacidade ser respeitada, tudo certo. Amplie as possibilidades de perceber o que você desenvolveu sem os culpar. O mais sábio agora é perceber o que desenvolveu em virtude de sua família ser como é, e você ter se diferenciado, estudado e desenvolvido. Sinta-se assim ainda pertencente a este núcleo. Tranquilize-se, tudo está certo como foi e é. Se a sua família era muito agitada, pode ter aprendido a se ouvir balbuciar seus pensamentos. Hoje, você pode falar compulsivamente para se escutar e acolher seus pensamentos, ou ter sentido falta de acolhimento na primeira infância. Você também pode precisar repetir alto seus pensamentos, seus sentimentos para os ouvir. Dessa forma, você cria um diálogo mental. Hoje ainda é válido você conversar com sua pequena criança o máximo possível, se houver dificuldade de você expressar o que sente para alguém. Fale com ela em um ambiente adequado, amoroso, gentil, e lhe dê tudo o que ela precisa para se desenvolver de maneira rápida e harmoniosa. Você pode hoje, ao invés de falar, chorar, balbuciar baixinho suas dores, faltas, carências, pronunciar ba, ou ma, como brinquedos mentais. Se você está distraído, distraída, pode haver um diálogo mental entre sua criança e seu adulto. E ao precisar falar ou pedir algo, ir a uma entrevista, fazer uma despedida ou encerrar um relacionamento como intenção comunicativa antecipada, você cria esse diálogo prévio na sua mente sobre a situação. Você fica imaginando e autodialogando. Hoje, sem se tornar consciente, pode, como uma criança, murmurar, rastrear o futuro encontro, as possíveis reações suas e as dos outros ao se sentir sem ajuda, ao precisar caminhar internamente, se autoconhecer ou se perceber nas relações sociais. É instigante e maravilhoso saber que cada um de nós tem nas mãos essas chaves para deixar no passado e seguir adiante com alegria. Há inúmeras situações. Veremos mais algumas. O segundo tema é: certezas e incertezas podem ser expressas? Crianças gêmeas ou com irmãos com pouca diferença de idade pode ter ouvido dos pais: solte isso, dê ao menor para parar de chorar. A criança pequena com o brinquedo entende que quem chora ganha o que quer. E ela tem que dar tudo ao chorão. Na fase adulta, prefere, muitas vezes, ter menos dinheiro, menos saúde, menos roupas, menos comida, menos escolaridade, para de dar o que tenha um chorão, um pedinte familiar, e se sente vítima da sociedade nessas situações. Esqueceu que, ao se vitimizar, não está se ajudando e nem ajudando ao pedinte. Precisa aprender o que é prosperidade, abundância, opulência e riqueza
segundo o conceito universal que abrange a humanidade, que está sob seu guarda-chuva de amor incondicional. A criança com o brinquedo nessa família, que teve seu direito de escolher e de ficar com o que pegara desrespeitado, ao crescer, pode ter se sentido egoísta ao guardar algo e não querer compartilhar o que ganhou ou algo que aprendeu. Pode deixar de compartilhar por revanche, por raiva sentida sobre o fato do passado e se culpar depois. Faz revanche com a pessoa errada e a pessoa atual ainda a recrimina também. Outro exemplo é uma criança ter ganho uma bolacha, um biscoito. Se uma outra criança chegou perto e sua mãe lhe disse: "Dê para ela, dê para ele", você pode ter entendido, porque você não aprendera o significado de compartilhar algo seu com outra criança, que tinha que abrir mão do que era seu, se calar e ficar sem explicações. Na fase adulta, essa situação pode vir à lembrança e você passar por egoísta ao não querer compartilhar o que é seu. E, em geral, você também não dará explicações. Faz parte do aprender na infância receber a explicação lúdica através de jogos, de experimentar os conceitos do compartilhar, dividir, diminuir sem ficar em falta. Com uma forma lúdica de aprendizagem, a criança aprende que um pode dar, ajudar o outro sem se sentir em falta, porque poderá receber depois de outra forma, sem se sentir desprotegida por quem ama, quem cuida dela. Nesse caso, a pessoa que cuida dessa criança é uma figura adulta, seja mãe, pai, professora, vizinha, babá, quando explica o porquê antes de agir. As decisões dessa forma tomadas são educativas e não frustradoras. Quando uma criança é ouvida e lhe dizem a razão, com uma atitude amorosa, lhe é passada segurança como proteção pelo adulto, ela se sente amada, amparada, respeitada em seus direitos. Passa a confiar, se torna confiante, acolhida, ainda que não goste de algumas atitudes dos adultos e do que eles lhes pedem. Ao crescer, nos futuros relacionamentos, saberá se respeitar, respeitar o outro, dizer o que pode e não pode, o que quer e o que não quer compartilhar, sem medo, sem grosseria, sem violência verbal ou física, e tem clareza quanto ao que é dela e o que é do outro. Do crescimento fazem parte os aprendizados. Nas fases seguintes de aprendizados, a criança pode perceber o que aprendeu através de explicações, de intuições, pelo que sofreu, a dor que sentiu ao deixar de ter atendido os seus desejos ou não. Outra situação também comum que é vivida por uma criança que deixou de ser frustrada e teve tudo o que quis. Essa criança geralmente desenvolve o egoísmo. Disse: "Este brinquedo é meu", e ficou sempre com ele, não aprendeu a compartilhá-lo em casa, com os amigos, na escola. Depois, na fase escolar e nas fases seguintes, tudo é seu e da forma como quer que seja. Pode vir a cometer absurdos até contra si, ter atitudes, ações agressivas, violentas, egóicas. Essa criança recebeu tudo o que quis e deixou
de aprender a dividir o que é dela com alguém. O mundo passou a girar em torno dela e poderá se tornar excessivamente egocêntrica. Essa criança cujo brinquedo foi sempre dela. Mais tarde pode ter a necessidade de dominar o outro, dominar o território, comandar do seu jeito os amigos, a família, os colegas da escola ou do trabalho, sem discriminar os limites do que é dela e do que é dos outros. Se os adultos permitem que uma criança faça tudo para que não os aborreça, ela entende que tudo é dela. Na escola, deseja e toma o que é do outro. Torna-se uma pequena tirana na família, na escola, na comunidade, na sociedade. Torna-se uma adulta sem limites e invasiva. Isso ocorre por ter deixado de aprender que o território é vivido por vários seres. Em geral, sofre muito. Se torna arrogante, prepotente, não respeita os limites dos outros e, em geral, não entende o afastamento das outras pessoas. Na fase adulta, pode haver sobrecompensação. Uma criança muito discriminada na família, sem direito a falar, só ficar de castigo e ter maus tratos físicos conforme o humor dos adultos, pode agir igual na fase adulta ou se tornar submissa. Se foi desqualificada ao crescer, pode lutar pelos seus espaços, invadir sem maldade, sem perceber que pode comandar o grupo sem ser por medo de vir a perder espaços. Também pode se tornar ciumenta nas relações, por querer preservar tanto seu território, expulsa quem ama dele. Quando uma criança sofre muito para aprender a sobreviver, a partir da adolescência, geralmente carece da ajuda de um profissional capacitado. É recomendável se desintoxicar das crenças limitantes, pensamentos recorrentes, de sofrimentos vivenciados no seu passado infantil, devido a ações consideradas injustas por ela, por ter sido submetida a um adulto abusivo, invasivo. É essencial serem transformados as dores e os sofrimentos emocionais infantis ainda ativados. Importante haver o reconhecimento das virtudes, qualidades que desenvolveu para sobreviver. Dessa forma, a tirania emocional ser devidamente amenizada para o bem maior e melhor dessa pessoa, de todo o seu entorno e ter relacionamentos respeitosos. O ego humano deve descansar no coração. A pessoa se sentir em segurança emocional, com segurança e confiança. Para isso, respire antes de responder a alguém. Libere os pensamentos restritivos diários ao acordar e tenha um excelente dia em contato com a sua essência divina neste planeta. Recapitulando, a aula 17, Penso e Falo, e daí? Neste primeiro vídeo, os temas foram como sua fala ainda influencia você, certezas e incertezas podem ser expressas. No segundo vídeo, os temas serão: você percebe que sua forma de se expressar é adequada? Para você continuar refletindo, deixe uma indagação até a próxima aula. O que impacta você ao expressar sua verdade agora? Ajude a espalhar estes conteúdos que ajudam mais pessoas a se sentirem seguras.
Estimule a inscrição no canal Sueli Rocha Frequência Theta. Siga-me nas redes sociais, deixe os comentários, dúvidas, sugestões. A sua opinião é importante e pode ajudar muitas pessoas. Gratidão por me acompanhar até aqui. Sueli Rocha, instrutora Master de Theta Healing em constante aprendizado. Até a próxima aula.